Então, já iniciando a gravação aqui desse encontro de hoje, dia 23 de junho, véspera de São João, de feriado de São João, para encerrar o módulo 2 desse curso, né, a gente vai falar dos princípios básicos do design. A maior parte do conteúdo que faz parte dessa apresentação foi extraído do livro Design para quem não é designer, Noções Básicas de Planejamento Visual, da Robin Williams. O PDF desse livro foi compartilhado com vocês, né, o conteúdo, para vocês verem com mais propriedade o material todo. Aqui vai ser um resumo básico do que ela apresenta na obra, que são os princípios que funcionam até hoje. Tá? Então, basicamente, o livro ele trata de 4 itens e ela faz uma sessão extra sobre tipologia. Então, o primeiro elemento é o contraste, depois a repetição, alinhamento e proximidade. A gente dominando esses 4 princípios, a gente consegue fazer uma boa peça gráfica, uma boa peça com um bom design gráfico. A tipologia que ela entrou de extra aqui é porque você pode criar peças somente com tipos, com fontes, né, só com texto, sem necessariamente utilizar imagens. A própria fonte vai compor a imagem, né, na sua peça publicitária. Inclusive, eu utilizei uma imagem aí que vocês vão ver na frente lá, que ela é bem característica nisso. O primeiro elemento, o contraste, né, ele trata exatamente da gente buscar os elementos contrastantes na nossa publicação para dar ênfase naquilo que a gente quer representar. Tá? Então, se a gente vai colocar uns elementos muito parecidos, a gente não vai ter contraste, a peça ela é pouco atrativa. Então, a gente deve evitar utilizar elementos que sejam muito parecidos, que sejam similares. Então, se a gente for utilizar os elementos, o tipo, que é a fonte, as cores, o tamanho dos objetos expostos na tela, se vai colocar linhas, se forem muito parecidos, eles não vão ter uma função muito clara no design da peça. Então, é importante que a gente diferencie, né, esses elementos. Até porque o contraste ele é a coisa mais importante para criar atração visual, né? Então, quando a gente tem elementos que são diferentes, a gente vai fazer essa ênfase. E se a gente não faz isso, né, se a gente não cria essa diferença entre os elementos da página, a gente não vai criar um contraste, mas isso vai causar um conflito visual, né? Então, aqui tem um exemplo, né, que é tirado do livro, onde tinha uma propaganda, uma peça de um panfleto, onde o cara falava das construções, né, utilizava um elemento em repetição, né, a gente vê aqui essa figura, parece uma águia, um telefone, informação textual do que ele executa, mas tu vê como essa peça ela é poluída e pouco eficiente quando a gente compara com a reorganização dos elementos, mas trabalhando o contraste com o tamanho da fonte, né, dando ênfase para o que a empresa faz, né, colocando isso aqui em blocos. Então, aqui tem todos os princípios que ele está utilizando. Eu tenho um contraste entre o tamanho das fontes, eu tenho um contraste aqui, ó, com o peso dessas fontes, eu tenho uma fonte em negrito, tenho uma fonte sem estar em negrito, né? Eu tenho um alinhamento todo jogado aqui para o lado esquerdo da tela, né? Então, Yasmin perguntando onde é que está o material. Peraí. Na atividade de hoje, eu não coloquei não o PDF? Tá. Ele foi colocado no WhatsApp, mas eu vou adicionar na guia de material da página da gente, tá? Nesse material dessa aula. A aula já está disponível para vocês. Deixa eu puxar para cá. Né? O conteúdo já está aqui em tratamento digital, módulo de design. Ele está com essa apresentação e tem um PDF da Rock Content, que é uma agência. Eu já disponibilizei aqui para vocês também quando for chegar aqui a parte de Instagram, de publicação para o Instagram. Eu vou pegar esse PDF e vou adicionar lá também, tá bom? Eu esqueci, eu achei que já tivesse feito. Perdão.
Bom, voltando, então ele utiliza aqui, ó, o alinhamento, a proximidade, ele fez um bloco aqui do que é a empresa, um bloco do que a empresa executa, e um bloco de informação com a informação de contato, como é que você se relaciona com essa empresa, certo? Então, tem todos os princípios aqui sendo aplicados, contraste entre o peso, né, e um elemento gráfico aqui, como ela ficou mais, esteticamente, ela está mais limpa, então a indicação para vocês é, evitem esse tipo de peça, né, porque ela é pouco interessante para a gente, ela é muito poluída, os elementos eles são praticamente muito parecidos e são pouco eficientes na divulgação da marca da empresa, do que ela executa e da maneira de entrar em contato, que está tudo muito próximo, né? Inclusive essa grade aqui ao redor, com essas estrelinhas, gera um peso, né, que acaba aqui enforcando a tela toda aqui, né? Ela dá uma engasgada, pô, tá preso aqui essa informação. Então, é importante que a gente gere o conflito, a gente gere esse contraste, porque o nosso olho é atraído, né, para essa posição de contraste. De que maneira a gente consegue o contraste em uma peça? Né? Já que ele tem que dar uma ênfase nessa distância, nessa diferença entre os elementos, a gente pode utilizar vários tipos de contrastes. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês, isso aqui já é uma informação que já vem de um outro trabalho, eu achei na internet, onde ele explica os contrastes de tons, cores, contornos e escala, que é a proporção, né? E é exatamente a gente trabalhar essas oposições. Quando a gente entra em tons e cores, a gente vai entrar numa outra seara aqui do trabalho, por quê? Porque a gente não tinha falado de cores até então, né? Das propriedades da psicologia das cores. E eu acho que não dá nem tempo da gente falar isso aqui. Né? Mas é importante a gente pensar, né, que quando a gente trabalha tons opostos, a gente consegue dar ênfase maior para essas nossas peças, né, essas nossas composições. E geralmente o peso, né, ele vai ser dado ao elemento que ele é mais escuro, ou seja, a gente tem um peso aqui quando a gente olha para essa imagem com a figura, né, desse rapaz aqui de chapéu e eu não sei, um terno preto, né? E a figura branca, ela faz esse equilíbrio na imagem. Esse livro é sensacional, é recomendado mesmo, Psicologia das Cores. Então, sempre é interessante, trabalhar o contraste de tons, buscar essa oposição. Quando a gente for falar da coisa de cores, então, a gente tem que pensar também nesses tons, de como as coisas vão ser trabalhadas, pensadas essas cores, de que paleta de cores eu vou gerar. Então, por exemplo, se eu diminuo a tonalidade do elemento mais escuro, o contraste perde essa intensidade. A gente vai analisar isso aqui rapidinho. Inclusive, eu ia abrir o Photoshop aqui. Deixa eu abrir. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso. Né? Então, o contraste entre as cores ele é muito importante. A gente viu aqui no tom, né, do preto com o branco. Aqui, por exemplo, a gente não consegue destacar muito essa peça, porque a base dela... Photoshop. Eu já chego em você, peraí. O contraste entre esse fundo aqui, esse amarelo alaranjado, com a própria peça, ele não é evidente. Né? Então, o contraste vai estar aqui, com esse tom em azul. Aí a gente vai ver o porquê disso aqui já já. Isso aqui foi uma peça produzida pelas marcas para conscientização, né, das comunidades LGBTQs, e as marcas doaram uma das letras para compor essa peça. Então, a Skol ficou sem o L, porque ela forma o L da sigla LGBTQ. O Burger King cedeu o G para fazer o G. Então, é uma campanha feita pelas marcas, né, para apoio, né, à comunidade, e até essa discussão, né, da violência contra
as minorias e o respeito também às pessoas, né? É uma campanha muito bacana, muito bonita. É legal de ver. Isso aqui foi pesquisa na internet, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode criar uma composição somente com letras, né? Então, tem uma figura humana sendo contrastada aqui, a silhueta, né, do contorno do rosto da pessoa, aqui de um busto, né? E o preenchimento aqui de texto fazendo essa diferença de pesos, tipologias diferentes sendo aplicadas, fontes serifadas, não serifadas. A gente vai ver essas categorias todas de fontes modernas, fontes mais... aqui não tem... tem uma fonte aqui, já com detalhe, né, de um elemento mais desenhado. Então, é uma composição bem interessante essa daqui. Eu trouxe até para mostrar para vocês essa característica dela. Né, então, é exatamente essa diferença entre o tom, entre os claros e os escuros, que são utilizados para dar ênfase na composição das peças. Quando a gente trata do contraste de tons ainda, a gente tem que relacionar, né, que quanto maior a tonalidade do elemento mais escuro, né, a diferença entre espaço entre essas cores, se a gente começa a diminuir esse contraste, a gente vai perdendo essa discrepância, né, o contraste ele começa a se perder. Então, por exemplo, a fonte branca nesse fundo azul marinho, ela funciona muito bem. Poderia ser um amarelo aqui também, tá? Mas quando eu vou diminuindo o tom do azul, né, a minha fonte branca ela vai perdendo sua função, ela começa a desaparecer nessa composição. Então, ela perde o seu peso, ela perde o seu sentido de oposição, né, de contraste entre essas cores. Então, à medida que a gente vai diminuindo a intensidade do que era o tom escuro, é interessante que a gente faça o contraste com o elemento que está fazendo essa contraposição, né? Então, ficou claro aqui? Tá tudo bem? Ok. Legal. Então, vamos avançando. Quando a gente trata do contraste de cores, a gente vai falar de cores complementares, cores análogas, aí tem triangulação de cores, retângulo, então tem um outro campo de utilização de cores para trabalhar o contraste entre esses elementos, né? E a informação as cores complementares reforçam esse contraste. Então, se a gente for utilizar uma cor quente, é interessante que a gente utilize uma cor fria para fazer essa contraposição, né? Exatamente, o Glaucio, se eu for utilizar um fundo escuro, pensar em utilizar uma fonte clara. E aí, que cores eu vou utilizar nesse fundo escuro e nessa fonte clara? É quando as cores vão entrar, né, nessa composição, para criar esse equilíbrio aí. Essas imagens aqui, eu tirei desse link, desse site, está aqui disponível para vocês, tabela de cores.net. É bem interessante, né? E a informação, né? As cores opostas, até escrevi errado aqui, ficou opostos, contrastam muito, enquanto as análogas, né, as cores quando elas são mais próximas, né, mais análogas, elas vão deixar um tom mais monótono, né? Então, quando a gente vai trabalhar a monotonia aqui, ou depende também do tipo de aplicação de peça, né, que a gente for fazer, mas na aplicação, se a gente quiser buscar um contraste, é pensar basicamente em cores complementares. Esse efeito ele vai criar, então, essa dimensão, sensação de proximidade, né, com os elementos. Então, vejam que eu tenho uma cor fria aqui de base, né, esse verdinho aqui, então eu vou trazer os tons mais quentes aqui para frente, né, para se contrapor a este elemento. E aqui eu coloquei um outro link, né, eu coloquei o link aqui de onde eu tirei essas imagens, e esse link aqui é interessante, eu vou abrir aqui para a gente, porque essa é uma ferramenta gratuita da Adobe, tá disponível para vocês, e o que é bacana nela, a gente
Ah, eu quero fazer uma composição, mas eu quero utilizar uma cor vermelha. Ok. Então, se eu quero buscar cores análogas, né, ele já me dá uma paleta de cores. E eu posso, né, brincar com as cores que eu vou utilizar para ele me gerar para mim aqui esse padrão cromático que a gente vai utilizar na composição. Então, se eu quero fazer uma coisa, ele está aqui em padrão análogo, né, que são essas cores que estão alinhadas ao lado da cor matriz. Se eu quiser gerar uma cor monocromática, vê que ele ficou lá no verde, né? Então, ele vai me dando aqui os espaços de cores, né? A gente vai brincando aqui com ele, pô, eu quero daqui até aqui, ele vai nos mostrando uma possibilidade de paleta de cores, e aí é interessante que a gente pode utilizar isso nas nossas aplicações, a gente pode exportar esse material, salvar na conta da Adobe, se quiser. E, como eu tinha falado naquela aula anterior, né, as cores, quando elas são digitalizadas, né, esse processo todo, ele recebe uma... Deixa eu copiar aqui, já que vocês estão perguntando o link. O Matheus colocou ali o Color Adobe. Vou botar o endereço completo aqui para vocês. E ele já mostra para a gente aqui, no caso, né, o código RGB dessas cores, né? Então, tem aqui o código para o vermelho é o 29, para o verde é o A6 e para o blue, para o azul, o 07. A gente não vai entrar nessa propriedade de pô, como é que funciona isso, como é que eu gero esse código e tal. Isso aí fica para vocês, né, pesquisarem, utilizarem aí, mas é bem interessante, né? E voltando, ele vai me dar aqui as outras proposições, né? Se eu for trabalhar aqui uma tríade de cores, vejam que os eixos, né, são sempre alinhados, né? Então, eu vou gerando aqui um triângulo de cores, eu vou gerando aqui as matrizes, né, que eu quero gerar aqui para mim, ele vai me dando as cores de acordo com o padrão que eu quiser utilizar. Se eu quero somente a cor complementar, veja que ele pegou aqui, ó, esse verde é esse daqui, e esse tom aqui meio vermelho para marrom é esse primeiro, e aqui eu tenho um intervalo de cores, né, que eu posso utilizar para gerar uma paleta de cores complementares, tá, que são opostas. Então, se eu vou definindo aqui a intensidade, né, dessa oposição de cores, ele vai gerando para mim essa paletinha. Então, é bem bacana essa ferramenta, né, tá aí de graça, ficou aí essa dica vale ouro, hein, para vocês. Voltar aqui para o meu apontador. Tranquilo? Então, pensar cores, gerar paleta, ali a gente vai ter essas cores que vão ser mais indicadas, né, para essa utilização da paleta de cores da gente. E como é que a gente usa o contraste de cores, né? Vai trabalhar com elementos textuais para, geralmente, criar facilidade na leitura. Então, por exemplo, se eu utilizasse uma cor cinza aqui, né, como foi aquele quadro anterior, né, o azul claro com o branco, eu não tenho contraste, eu vou começar a perder a visibilidade do texto. Então, é pensar em utilizar cores, né, que sejam complementares aqui, que sejam opostas, e que gerem esse impacto gerado pela cor. Então, se a gente for utilizar uma fonte preta com fundo branco, o contraste é muito mais intenso. Se eu colocar um cinza, dependendo do meu tom de cinza, eu vou diminuindo esse contraste, né? Então, é sempre interessante pensar nisso, né, de buscar essa paleta de cores nas nossas composições. Tem uma dica aqui do texto, né, que em alguns elementos, né, nos quais o jogo de cores não for possível, não quero trabalhar com uma paleta de cores muito rica, né, então o ideal é a gente utilizar sempre um fundo branco, né, um fundo claro, e colocar uma fonte escura, ou vice-versa, sempre buscar essa contraposição para facilitar a leitura. Aqui falhou o negócio. Contraste de contorno. Então, o outro elemento é a gente utilizar formas, né, que são esses contornos, que vão dar destaque para a nossa peça. Então, essa peça a gente tinha visto anteriormente, né, e quando a gente utiliza uma peça, um contorno desse tipo aqui, ele é impactante. Ele acaba gerando
uma atração visual para a gente, e ele é reforçado aqui no caso dessa peça, quando a gente utiliza uma cor quente, né? Se eu pegasse essa peça aqui, por exemplo, tirei do site lá da Casas Bahia, uma coisa bem cheia de elementos, de detalhes, né, com tamanho de fonte, fonte com um efeito tridimensional. Vejam as cores, né, se opondo a uma cor quente com uma cor fria, né, como é que esses elementos estão se contrapondo. Mas se eu, no meio desse monstro de coisas aqui, eu ainda coloco um elemento desse aqui, ele meio que se perde, porque ele acaba poluindo muito mais a nossa tela, né? É muita informação, o olhar da gente, ele fica pulando de um lado para o outro aqui, nesse tipo de peça. E é importante lembrar que nós somos alfabetizados, né, a sempre ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a gente vai fazendo um zigue-zague com o olhar. Então, quando um elemento desse aqui, ele é colocado na peça, ele já impacta visualmente, né? Ele já puxa o nosso olhar para esse ponto aqui. Então, é por isso que esse tipo de contorno ele é utilizado para trazer ênfase, né, para algum elemento na peça. E como ele é pontual, o nosso olhar vai ser dirigido para essa região. Então, a gente vai ver o que está nessa região aqui. Certo? Então, é muito comum, né, utilizarem esse tipo de elemento gráfico nas peças para criar esse tipo de impacto visual. Tá? A gente chama de tensão aqui também. Um outro tipo de contraste utilizado são os contrastes de escala, de proporção entre os objetos, né, entre os elementos que compõem a minha cena. Então, por exemplo, aqui na mãozinha do bebê com a mão do adulto, né, isso aqui gera um impacto visual para a gente. O coitado do cachorrinho embaixo da cadeira aqui dessa pessoa também gera uma tensão, né, no olhar, tá expressa aqui na carinha do cachorrinho. Né, e o pinguim pai aqui com o pinguim filhote. Então, esses elementos, quando eles são utilizados, né, eles acabam gerando esse impacto visual para a gente também. Então, quando a gente for pensar em contraste de escala, é a proporção entre os elementos, né, em tela. Então, um exercício aí básico aí para vocês, ó, uma peça gráfica premiada, tá? Quantos elementos a gente consegue visualizar nessa figura? Emanuel, isso que seria bom ter o padrão das cores logo, né? Que padrão de cores seria esse, Emanuel? No caso, é no processo de criação, né? Então, se tu tem a tua marca, a marca do teu projeto, do departamento, do setor, você tem que imaginar que cores você vai utilizar para gerar esses contrastes. Tem uma coisa em relação a cores, que o pessoal na área do design fala muito, que as três cores básicas, né, e são cores, a cor e ausência de cor, no caso, para utilização seria o preto, o vermelho e o branco. Elas são as três cores mais utilizadas para criar esses impactos, né, de utilização também para a criação de marcas. Marcas mais sóbrias costumam utilizar os tons de azul, né, de pensar em papelaria. A gente vai ver aqui algumas peças, né, mas é comum que as peças tenham esses tons mais sóbrios. Mas depende muito da proposta da marca também. Né? Utilizar cores quentes, o que ela vai gerar de impacto, né, em relação à aplicação dela. Aqui dos elementos, ó, a gente tem a proporção, né, a escala, a gente tem uma figura aqui, um desenho de um peixe, né, em contraste com os pequenos, aí chama de sushi, né? A gente tem um contraste aqui causado pelas cores, né, pelos tons, né, a gente tem o preto, tem o branco, a cor quente, né, desse tom do laranja, para esse tom mais azulado, né, da pele do salmão. Salame, tá pensando em salame e pizza também, né?
E a gente tem uma questão aqui também que a gente não entrou ainda, né, no material, na composição, mas que a gente viu nas aulas anteriores, né, que é a disposição dos elementos, né, a gente tem um olhar aqui, ó, sendo direcionado para esse ponto, né, ele vem, esse movimento do corpo do peixe aqui, da luz dele apontando para cá e trazendo a luz aqui para o prato da mesa, então tem uma direção, aparecendo cinza para ti, para mim ele aparece um tom meio roxo, né, bom, a imagem tá para vocês, o material tá disponível para vocês na sala, vocês vão ver no monitor de vocês, de repente a transmissão dá uma interferência aí. Também tem a questão dessa minha tela, ela tá descalibrada, isso é uma coisa que é importante também, tá? Calibrar as cores do monitor. E nessa área escura aqui, ó, nesse alinhamento, foi colocado um texto, né, um bloco de texto, né, uma fonte aqui bem bacana, bem bonita, uma marca, né, também tem um contraste de tons aqui e cores. Então, bacana analisar essa imagem, né, uma imagem que ela é premiada no design de marcas aí no ano passado. Eu esqueci de copiar o link de onde eu tirei essa imagem. Vou ver se eu acho no histórico e vou adicionar para vocês. O outro elemento, que aqui tem uma repetição dos elementos, né, é exatamente a repetição. Quando a gente for utilizar uma publicação, uma peça, é importante que a gente faça a repetição de um elemento para criar unicidade nesse material. Então, eu tenho um livro, quero fazer uma publicação, e eu vou utilizar um elemento gráfico para registrar meu livro, para fazer a impressão da minha marca. É legal repetir essa marca nos capítulos, para dar reforço da marca, né? Nas páginas, ver como você pode dispor esse elemento para reforçar e criar essa aproximação do público com a sua identidade, né, com a sua marca. Então, é a utilização das cores. A gente vê muito em publicação do Instagram, que o pessoal faz... eu não faço isso. Eu até fiz aqui algumas peças, deixa eu abrir aqui meu Instagram para vocês. Deixa eu botar aqui mais ou menos aqui na área, porque eu abri de novo o Trello, abri de novo o link errado. Meu Deus do céu. O Trello está grandão na minha tela, e o Instagram está pequenininho, o ícone. Eu sempre confundo os dois. Deixa ele carregar aqui o meu perfil. Né? Então, eu tenho brincado aqui muito com a marca aqui que eu desenhei, mas eu vou mudar, já não estou gostando da marca da Rádio Alternativa B. Mas as peças aqui todas têm, né, o padrão de cor, o negócio está bem colorido, mas a gente costuma ver nos perfis das páginas, o pessoal trabalhar mosaicos, né? Então, como essa conta aqui, ela estava bem misturada. Então, por exemplo, aqui seria fazer uma composição de mosaico, né, da Natália Belar. Tem outra aqui das gatunas, né? Então, eu utilizei aqui o mesmo tom. Salve com 2L mesmo, Yasmin? Vamos ver aqui. Então, ó, o tom pastel, né? A gente vê que tem pouco contraste aqui na cor aqui do nome com rosinha, né? Mas os elementos, eles vão todos pensar aqui em tons pastéis, né? As fotos têm essa identidade, ó, as cores, elas se repetem nas publicações. Boa indicação, Yasmin, obrigado. Então, a gente vê que ela cria uma identidade, uma aproximação, então acaba gerando no público, quando ele vê, tal coisa parece o estilo da Salve, né? Parece o estilo de tal marca. Então, é bacana, porque vai criar essa identificação do nosso público com a nossa criação, né? E a repetição, ela reforça isso, né? Então, ela cria essa unidade na organização e fortalece a nossa peça como um todo. Então, por exemplo, aqui de uma peça, isso aqui foi tirado no Instagram também, né? É de uma aplicação de marca, ó, a potência
marketing, é um estúdio de marketing, né, a logomarca foi criada, então aqui tem o padrão de cores que eles utilizaram, ó, eles fizeram a aplicação disso com fundos diferentes, né, com um tom mais avermelhado, com um tom branco, com um tom escuro, e o elemento aqui do raiozinho, que faria a letra P, né, o buraquinho aqui da letra P, ele é aplicado em alguns elementos, no papel, né, na papelaria, no envelope, em cartão de visita, né, então pensar em elementos de brinde que reflitam as cores da marca. Então isso tudo vai reforçar, né, a identidade visual dessa marca. E é importante pensar, quando a gente fala de identidade visual, da aplicação disso em cenários diferentes, de proporções. A gente não vai aprofundar isso muito aqui não, mas é bom vocês terem essa noção, né, dessa utilização. Um outro caso aqui de repetição, né? A gente utiliza o elemento aqui da agência, a contraposição de cores. O amarelo com preto é muito elegante, é muito utilizado também. Eu costumo gostar mais do amarelo, desse tom amarelo, um amarelo meio alaranjado, com o preto, do que o próprio branco. Ele fica mais suave, mais agradável para o meu olhar. Então, é uma cor interessante, né? E à medida que a gente for utilizando isso, a gente vai identificando esses elementos. Vamos ver aqui o mortada. Mortada? A cor? Mostarda. Tá parecendo um amarelo mostarda para ti? Ou tu gosta da cor mostarda? Eu achei que era mortada uma dica do Instagram. Fui lá, mortada, que perfil é esse? Vamos dar uma olhada aqui. Mas tranquilo, é uma cor que fica bonita também, nesse contraste com o preto. Né? Que é um tom do alaranjado, né, o mostarda. Então, aqui uma outra aplicação de repetição, né, na estética, também de uma agência de publicidade, em que os caras colocam tudo alinhadinho, né, tudo bonitinho, que é uma questão de organização também, até na publicação da peça, né, de como a gente vai visualizar o material, apresentar para o cliente, né. Então, tem isso, né, o nosso cérebro, ele gosta daquilo que é fácil de visualizar, então a repetição, ela reforça esse sentido. Não é que a gente tenha toque, né, mas a organização, ela causa um conforto para o cérebro da gente quando a gente começa a ver as coisas organizadas. É por isso que minha esposa mal entra aqui nesse quarto, né, porque ela fica nervosa quando ela entra aqui por conta da minha situação caótica, né, causa paz. Aqui na minha área aqui não tá muito em paz não, o espaço, está uma zona de guerra. Mas é importante porque a gente trabalha menos o olhar da gente, né? A gente já vai a coisa mais centrada, então a gente consegue ocupar o cérebro com os outros detalhes, outros elementos, quando os elementos estão bem organizadinhos, né? Então, essa repetição, ela vai reforçar isso, a gente já vai saber onde é que vai estar cada coisa. Então, é legal pensar nisso também, né? Dos efeitos que são gerados aí no nosso cérebro. Quando a gente fala de alinhamento, o alinhamento todo mundo sabe, né? Vou colocar um texto alinhado à direita, alinhado à esquerda, é justificado, é centralizado, né? É importante que a gente não deve deixar nada solto, nada ficar arbitrário na nossa peça. Tudo vai ter um sentido, uma posição, uma localização, né? E o alinhamento, ele vai gerar essa ligação visual desses elementos. A gente vai perceber que tudo alinhado aqui à direita, é um bloco aqui, são 3 parágrafos, né? Isso vai criar essa aparência limpa, é sofisticado, é suave, né? Ele tem uma unidade. Se vocês perceberam aqui na apresentação, desde o início, eu estou seguindo o mesmo elemento. É a mesma repetição o tempo todo. Deu uma falhinha ali, né? Então, tá aqui, ó, são sempre quadrados, né? Vou trabalhar só com mudança de cores, mas o elemento está sempre aqui. Ele tem um equilíbrio aqui com os blocos disponibilizados, né, em posições opostas. Aqui que teve uma diferença, ó. Mudança de tela aqui, o contraste de tons ali baixou. Ei, meu Deus. Isso passa, tá? Mas
a apresentação inteira, ela está apresentada dessa maneira, o texto está alinhado, e aqui fugiu o alinhamento do princípio, né? Ele está alinhado aqui com o texto, ó. O texto está sempre alinhado. Então, é esse pensar, né, nessa composição toda da tela da gente aqui, né, da apresentação. Para a gente, já sabe, ó, eu vou sempre olhar para o lado esquerdo, que vai ter a informação principal, e do lado direito eu vou ter uma imagem. Lado esquerdo tem o texto, lado direito tem imagem. Então, a gente já vai ficando acostumado com isso. Aqui eu até coloquei umas linhas ao redor das caixas, né, para compor a tela, os contornos aqui, pensando nas cores complementares, né. Então, esse slide, ele é do início ao fim, utilizando esse princípio de repetição desse elemento e o alinhamento, né. Então, por exemplo, aqui nessa figura da esquerda, né, se você imaginar que isso aqui fosse um parágrafo de texto, cada alinhamento desses aqui gera um desconforto para a gente. Porque ele cada linha está num espaço. Quando a gente olha para a linha da direita, né, a gente vê que o alinhamento todo posicionado para cá, ele causa esse conforto visual. Não é que seja errado, mas não é confortável para o olhar da gente ver uma coisa caótica dessa maneira. Então, isso aqui já foi tirado também de um outro site. Esqueci de botar também aqui na pressa de fazer o material, esqueci de colocar o link. Então, por exemplo, Construtora Real, Fernando Costa, Calor Miller, Camboá, né? Onde é que a gente começou a ler, onde é que está o endereço, onde é que está a informação, o negócio aqui é meio caótico, né? Quando a gente faz o alinhamento desses elementos e, mesmo centralizado, a gente já começa a ter um sentido, a gente já agrupou os elementos, ó. Então a gente fez uma composição aqui aproximando os elementos, uma composição por proximidade, elementos principais. O Fernando da Construtora Real aproximou a informação de endereço que estava aqui embaixo, um em cada canto, ficou centralizado, um pouco mais abaixo. Contraste de peso, né, da fonte, em tamanho, em escala, né, e se a fonte é negrito ou fonte normal, né. Então a gente já tem um alinhamento legal. Muita gente fala, ah, não, bota tudo no centro, tudo alinhado no centro e tal, é legal, mas às vezes eu acho o centro monótono, então eu meio que concordo com ele que a gente pode utilizar o alinhamento equilibrado para o outro lado também, porque a gente tem que pensar, né, que esse espaço em branco ele tem um peso na nossa imagem. Organização é tudo, agora sim, né? Repetição gera pregnância visual, fator de suma importância para posicionar sua marca, isso aí, Ronaldo. Pregnância visual, lembrei do vídeo, quando a gente começou a falar do vídeo, né, como é que é, aquele princípio da retina. Agora esqueci o nome. Que a imagem fica retida na retina da gente por alguns segundos, né, milissegundos. Um bom termo aí. Então, organização é tudo, né, Glaucia? E exatamente é isso. Hein? A gente não precisa limitar, então, a centralizar. O alimento aqui à esquerda ou à direita, ele vai gerar um bom conforto também na imagem. Então, se a gente pensar aqui, ó, carta final, alinhado aqui o bloco e tal, tá bacana essa imagem? Que tal aí para vocês? Está certinho? Não, né? O negócio tá meio torto aqui, né? Tá um para cada lado. O texto tá alinhado corretinho aqui, né? Mas as alturas estão diferentes dos blocos. É um negócio meio estranho, né? Mas quando a gente coloca, ó, imagina linhas aqui fazendo essa organização, né? Olha como a coisa ficou mais equilibrada agora, né? E até o elemento aqui do texto, ó, passava essa linha aqui, ele ficou na coluna aqui da informação textual, como esses pequenos ajustes, né, como eles equilibram a nossa composição e como eles dirigem o nosso olhar, né, de maneira que a gente sabe fazer essa leitura sem ficar desconfortável, sem se perder, né, nesse processo. Então é importante pensar nisso, né, no alinhamento. E o último item, que é a proximidade, né, é que os itens que têm relação entre si, eles deveriam ser agrupados. Então, voltando para cá, né, Construtora Real, Fernando Costa, pô, quando a gente faz essa aproximação desses itens, né, do endereço
a gente criou 3 blocos aqui de informação, 3 blocos é bacana, 3, 4 blocos de informação em tela, funciona muito bem a leitura da imagem, né? Ajuda a nossa leitura, né? A gente vai saber que cada bloco faz parte daquela informação. Organiza as informações e reduz aquela desordem que estava aqui nesse elemento, né? Eu tinha o título aqui da carta final, o título do texto, o texto está aqui, então aqui já começou a ficar, né, a redução no tamanho da carta aqui também, de acordo com esse elemento. Então, pensar tanto alinhamento quanto aproximar esses elementos que são comuns, vão ajudar a organizar essas informações para quem for ler a nossa peça, né? Então, elementos próximos sugerem um tipo de relacionamento. E se estiver distante, não faz parte daquele bloco. Então, está confuso, né? E quando a gente faz assim, opa, agora eu tenho ordem aqui nesse caos. Isso aqui está aparecendo minha mesa, aqui é minha mesa, depois que minha esposa passa aqui. O problema é que eu não acho mais os círculos da minha mesa quando ela mexe. Né? Minhas canetas aqui todas somem, até o óculos aqui, então eu me perco. Até eu achar tudo de novo, ok. Mas esse princípio aqui de organização, de aproximar os elementos comuns é muito importante, é muito bacana para a gente. Então, é comum a gente encontrar no Instagram muitas peças que vão ter esses tipos de elementos mal apresentados, né, com design aí meio maluco, né? Mas e quando a gente faz apenas a aproximação desses elementos, a gente consegue resolver esse problema. As informações estão todas aqui, mas não estão agradáveis para a leitura. Quando a gente faz olha só a diferença, né? É o mesmo texto, só que foi reposicionado, reescalonado, repensado, como ele ficou mais elegante. E aqui tem uma coisa interessante no alinhamento, que a gente está utilizando o alinhamento aqui do texto, bloco de texto à direita, os blocos de texto alinhados toda à direita, e a mensagem Feliz Natal está alinhada aqui à esquerda. Né? Mas é uma questão toda da direção do olhar da gente, trazendo para o Feliz Natal. Nosso olho ele é puxado até para o... Eu não sei vocês, mas assim que eu pulei a imagem para cá, a primeira coisa que eu olhei foi o Feliz Natal. Né? É o peso da fonte, né? O tipo aqui ele está mais cheio, né? Está mais gordinho, tem um peso maior. Né? E depois eu fui ver o texto, o resto do texto, né? O alinhamento aqui das estrelinhas, né? Que estava tudo solto, gigante aqui, ganhou um outro sentido de organização. E tem esse espaço vazio aqui, mas esse espaço ele também gera harmonia, né, para o texto, porque ele deixa esse texto respirar. Então, uma coisa que é interessante pensar, aí não me sigam, vou voltar aqui para o meu Instagram, né, estou fazendo aqui as pecinhas aqui, ó. Olha como eu joguei muito para o canto aqui a marca, né, e isso aqui não é legal. Tá? Por quê? Por que não é legal? Porque ele não dá espaço de respiro para a marca. Ela já está no limite. O ideal era que ela tivesse alinhada para cá. Eu bobeei aqui, mas é porque para eu deixar alinhado aqui nesse lado direito aqui, eu teria que trazer para cá e diminuir o tamanho da fonte para ela não ficar em cima do texto, do rosto. Né? Ia confundir aqui a luz. E eu queria alinhar esse bloco de texto aqui. Quando eu fiz essa peça ontem, eu falei, cara, eu vou mudar essa marca. Não estou gostando mais. As margens são tão importantes quanto a informação, exatamente. Né? Então, de novo, ó, coisa lá muito gigante, pensando aqui nesse impacto aqui da fonte, né? Muita informação visual. Eu confesso, minhas peças estão pavorosas, mas eu estou fazendo a peça e publicando 5 minutos depois. Tá um horror fazer isso aqui. Né? Então, aqui já tem uma composição já mais equilibrada. Ó. Então, as marcas em cima, entrevista com a banda, Musa Junk, aqui quem é a banda, o endereço da rádio. Então já começou a melhorar. Então o Ricardo aqui teve um dia para fazer essa peça. Esse aqui é um projeto pessoal, então eu faço minhas macacadas. Mas eu tô fazendo muito isso aqui, ó. Usar a marca, mande sua música, que toca aqui na programação da rádio. Né? Essa rádio ela funciona todo dia à noite.
às 8 horas da noite, mostrar o EPA, Vou mostrar o EPA aqui para vocês. Eu mostrei semana passada o EPA, não mostrei? Não lembro, hein? Vamos abrir aqui o EPA. Mostrei. A gente até refez o negócio do elemento lá, não foi? Agora eu estou abrindo aqui o Illustrator. Bom, vamos deixar o EPA de lado, então, aqui por enquanto. Aí da EPA, né? Meus projetos interjeição, segundo o Matheus aí, que é o bolsista do projeto, que é EPA e EITA, né? O amarelo aí com o preto, né? O EITA eu gostei pra caramba. Então tá aí. Essa tipologia aqui, ela é muito interessante, ela foi feita por um cara de Campina Grande. Né? Ele tem uma série de fontes de estilogravura lá, é bem legal, tem todos os elementos aí. Essa aqui é mais voltada para a área audiovisual, né? Tem elementos audiovisual, mas ele tem uma outra fonte dele que chama, acho que é Oxente Xilibrina. Não está instalado aqui. Ó, tem a Xilo Galdino, Xilo Prosa, que é mais textual. Eu achei que eu tivesse aqui. Ah, porque o Oxente ele botou com CH no nome. Isso aqui está no site dafonte.com. Vou ensinar o Illustrator. Também quero aprender, Manuel. Eu uso muito pouco isso aqui. Inclusive, eu vou dar essa dica. Ó. A Udemy estava com um curso aí com inscrição gratuita para um curso do Illustrator. Vou pegar o link aqui e vou mandar para vocês. Matheus, pega lá no grupo lá do EPA, por favor. Aí cola aqui no chat, por favor. Então, tá aqui, ó, o Gonzagão aqui no canto da tela. Então, capoeira. Esse aqui é um tipo de fonte Wing Ding, Dingbat. Esse cara, ele criou as peças e transformou em fonte. Tem meios de fazer isso aqui por software de desenho, né? E é bem bacana esse trabalho. Ele tem uma outra fonte que chama Ingá, né, que ele pegou os elementos lá da Pedra do Ingá, do sítio arqueológico. Emanuel, tá aberto o teu microfone aqui, tá? Vazou o áudio aí, não sei se está falando com alguém, beleza. Aí esse link aí, Ricardo? Eu acho que não, essa é plataforma de design, deixa eu ver. Não, esse é outro. Foi um que ela mandou essa semana passada. É que eu tô com ele fechado aqui. Deixa eu abrir aqui e eu vou localizar. Vamos dar continuidade aqui, que tem muita coisinha ainda para a gente ver. Então, pensar na proximidade, os elementos comuns, né, deixar alinhados, pensar assim. E aqui tem, ó, isso aqui é uma amiga, né, ela é violoncelista da Orquestra Sinfônica, né, e ela fez essas duas peças aqui. Assim, Ricardo, o que você acha mais legal para eu publicar no Instagram? E aí, o que vocês acham? Qual está melhor e o que a gente poderia mudar aqui? Inclusive, ela está aceitando aluno ainda, tem vaga para aula online. Hein? Agora a gente tem que conseguir ler as informações, né? Saber quem é a Laís, como é que a gente acha o telefone de contato dela, né? Que aqui está elegível. Até a escolha de fonte, né? Tá complicado. Não gostou muito das duas, né, Yasmin? Eu falei, me manda tua foto aí, eu vou dar uma olhada aqui com a informação que tu mandou para fazer uma coisa assim rápida, aquela minha arte rápida de 5 minutos. Tá? Então, deixei o texto com a informação aqui, ó, alinhamento ao centro. Aí aqui eu botei o alinhamento à esquerda, né, com as informações, e botei um bloco lá em cima, chamou mais atenção. Melhorou? Diminuiu o tamanho dela na foto também, né? Fiz um recorte. Então, ênfase aqui, ó, com contraste entre as cores, né? O preto com o fundo claro, a fonte escura com o fundo claro, uma cor quente para chamar
atenção, né, para as vagas limitadas. Eu pensei até em dessaturar a foto dela, deixar preta e branca, ou diminuir a saturação de cores, para facilitar essa legibilidade também, mas ela não gostou, ela gostou dessa, gostou quente, assim, falei, então tá bom. Então a gente só aula com Laís Oliveira, tá aí o telefone. Ela dá aula de música e de tudo aí, tá? Ela é ótima. Uma propaganda aí, de graça. Falei, eu vou fazer a propaganda sua, Laís, mas em troca você vai ter que me dar aquela imagem horrorosa. Ela concordou, tá aí para vocês verem que como a proximidade dos elementos, né, favorece essa leitura, né? As informações, elas chegam mais facilmente para a gente. Não estou dizendo que é uma peça linda, não, mas funciona muito mais do que as peças anteriores, né? Então tem um outro detalhe de proximidade, né? Eu quero que vocês me digam aqui, dessas duas moças, quem é a Mariana Sanfer e quem é a Leila Bezerra. Como é que fica aí para vocês? Quem vocês acham que é a Leila e quem vocês acham que é a Mariana? Dou-lhe uma. Matheus não responde que ele conhece a Leila, tá? Quem conhece a Leila não responde. Quem conhece a Mariana também não responde, mas o resto da turma aí pode dizer para mim quem é a Mariana e quem é a Leila aí na peça. A Mariana está abaixo da foto e a Leila... A Mariana está abaixo do texto e a Leila Certo. em cima. Certo. Foi fácil chegar a essa conclusão? Eu não sei se está certo, mas assim, meu cérebro dividiu a informação assim. Muito bem. Alguém mais concorda com Josélia? Rosanês, não. Leila de preto. Elisângela, ok. Glaucia concordou. Legal. A Aline diria que a primeira é Mariana. A primeira, essa aqui é Mariana, né? Por quê? Porque a nossa ordem de leitura é da esquerda para a direita. E eu fiquei com essa impressão também na hora, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, realmente, era onde eu ia abrir o Photoshop aqui, para mostrar para vocês essa peça, até para brincar aqui com ela, tá? O monitor está muito descalibrado, credo. Mas vamos voltar ali para a apresentação. Leila é exatamente como a Josélia comentou, tá? Mariana é essa pessoa que está abaixo do texto, e a Leila é a que está aqui em cima. Por que fica difícil a gente fazer aquela leitura? Porque os blocos eles estão com a mesma aproximação e o nosso olhar de leitura é da esquerda para a direita. Então é natural que a gente fique achando, pô, se eu estou lendo para cá, que é a Leila, se eu estiver vendo aqui, essa aqui vai ser a Mariana. Né? Apesar de que aqui o nome convidada ficou mais próximo aqui da Leila, né? Mas a proximidade dos elementos, ela confunde muito essa leitura. Então, o que eu fiz? Né, eu peguei esses elementos todos, eu não fiz essa peça, o pessoal que mandou para a Leila, eu falei, Leila, vamos fazer o seguinte, me dá essa peça aí, eu vou recortar tudo no Photoshop para remontar. Que tal agora? A segunda imagem, ficou melhor a leitura? Né? Para saber quem é a Leila e quem é a Mariana. O próprio elemento que elas utilizaram aqui, na peça original, da bonequinha pendurada aqui, já serve para separar essas colunas. E aí, o que eu falei para ela, Leila, onde é que vai ser esse projeto? Né? Como é que ele vai funcionar? Eu nem sei se é Educadoula ou o Instagram do projeto. Né? A marca estava ali alinhada com o nome dela, ela disse, não, vou fazer o seguinte, essa marca é um apoio, vamos deixar então esse conjunto inteiro aqui todo alinhado ao centro, esse também está aqui todo ao centro, e quando é que vai acontecer esse evento? Pô, 19 de junho, 20 horas ali, um negócio bem pouco legível, né, aquela informação. Então eu refiz a peça aqui ontem,
né, para mostrar para vocês, para ilustrar aqui esse trabalho. E eu separei aqui no Photoshop, né, a peça. Aqui está a peça original. Ué. Leila PSD. O que eu fiz aqui? Eu fiz essa brincadeira dos elementos aqui, né? Pensando nessa composição, mas eu separei todas as camadinhas. Tá? Eu separei aqui a boneca, para a gente poder ver a utilização desses elementos de maneira diferente, como é que a gente poderia compor, né, de trabalhar melhor essa peça gráfica. Eu vou compartilhar esse PSD no material com vocês também, tá? Daí vocês podem brincar com ele, analisar, posicionar, redimensionar. Ah, sim, quem tem Photoshop, né? Desculpa. Acabei de cair a ficha desse detalhe. Mas é legal para quem tem, para que vocês tenham um arquivo, vocês puderem um dia editar no Photoshop, é bacana de utilizar a ferramenta. Tá? Então, os elementos estão todos separados, eu deixei o texto aqui em Arial, eu não tinha essa fonte que utilizaram, então eu deixei como se fosse um bloco de imagem, né? Então, eu chamei aqui de título. Eu tive que, como a imagem original, as figuras estavam por cima, né? Eu tive que meio que redesenhar aqui a boneca também para poder pensar nela, né? Na utilização dela. Então, eu vou compartilhar com vocês, vocês vão poder brincar com esses elementos, mas vai ter coisa para vocês fazerem também. Então, vamos lá, vamos fechar o Photoshop. Não vou salvar. Vamos em frente. Aí a outra questão é a tipologia. Ah, Matheus. Eita, legal. A gente pode utilizar mais de uma fonte no trabalho? Quais são os tipos de fonte que existem e como é que ela pode comunicar, né? Para a tipologia, eles estabelecem aí a autora, né, a Robin Williams, ela estabelece 3 tipos de relação na utilização das fontes. Né? Então, o que ela chama de relação concordante, né? Quando a gente vai utilizar uma mesma família de fontes, eu fechei ali, né? Então, espera aí. Digamos que isso aqui fosse Arial. Isso aqui tudo, ó, é a família Arial. Arial Narrow, Narrow Italic, Narrow Bold, Narrow Bold Italic, Arial, Arial Itálica, Arial Negrito, né, Arial Bold. Então, isso aqui é a família da fonte Arial. Então, isso aqui é o que a autora ali está chamando de relação concordante. A gente vai utilizar a mesma família, a gente não vai ter muita variação de estilo, tamanho, peso e tal. É interessante por quê? Porque ela vai manter a harmonia na composição, né, na utilização desse padrão de fonte. Então, ela vai criar essa sensação, né, de um material calmo, formal. Tem que cuidar para não ficar chato também, não ficar enfadonho. Né? A relação conflitante é quando a gente usa fontes de estilos similares, né, em tamanho e peso. Mas aí tem um problema, ela vai conflituar porque a gente não vai saber para onde atentar o nosso olhar, né? Então ela vai criar um certo conflito ali. Então, pode gerar um contraste ou não. E a relação contrastante é quando a gente faz uma combinação dessas fontes. Eu utilizo modelos e estilos de fontes diferentes. Né? E isso acaba visualmente criando um certo impacto aí visual. Então, por exemplo, aqui na peça do EPA, eu tenho essa fonte aí do nome EITA, que é uma fonte mais desenhada, e quando eu coloco uma fonte uma fonte moderna aqui, uma fonte padrão moderna que não tem serifas, mas é uma fonte retinha, né, a fonte Roboto, que é desenvolvida pela Google, ela cria esse contraste entre esses elementos, porque aqui o nome EITA é uma fonte que tem um elemento diferente, né, ela tem um peso diferente, então isso aqui acaba gerando um contraste e, de certa forma, é harmônico, porque o nosso foco é o EITA e aqui é uma explicação do que é o EITA. É a mesma coisa com o EPA, né?
EPA, eu tirei a explicação do EPA ali. Vamos deixar aqui no EITA na tela. Então, essa combinação de fontes, ela vai gerar esse tipo de impacto. Matheus publicou no Instagram, foi? Beleza. Deixa eu até mostrar aqui, então. Anima o FPB, propaganda aí do projeto. O Matheus acabou de colocar aí a fonte EPA e EITA, a publicação da gente. Então, está aqui, ó, o projeto. Estilos, né, e pesos diferentes vão gerar essa relação aqui contrastante e acabam harmonizando aqui com a disposição dos objetos, dos elementos em tela, essa composição. Então, aprovado o material, viu, Matheus? Cadê a tela da apresentação? Minimiza, já volto para ele. Então, essa escolha de elementos, de tipos de fontes diferentes, gerou esse contraste, né? Então, nessa classificação, aqui são as classificações da Robin Williams, do livro Design para quem não é design, né? Ela diz que tem a fonte no estilo antigo, a fonte no estilo moderno, uma fonte com serifa grossa ou sem serifa, uma fonte no estilo manuscrito. Para mim, são as piores fontes, as manuscritas, mas elas têm aplicações práticas para elas também, tá? Então, é legal ter esse tipo de fonte, mas utilizar, é o tipo de fonte que eu digo para usar com parcimônia, né? Vamos com calma com ela, porque ela não é uma fonte que gera muita legibilidade. A gente vai ver aqui as características aqui, básicas aqui de cada uma. Isso aqui é um resumão, tá, do livro, porque ela vai falar umas 40, 50 páginas aí sobre essas fontes. Então, a fonte de estilo antigo, ela é baseada na serifa. As serifas são esses elementos aqui, ó, que fazem parte do contorno da fonte, tá? Essas bordinhas que ela vai utilizar. E as fontes antigas, essas serifas, geralmente elas seguem um padrão inclinado, né? Nas fontes aqui de caixa baixa. E uma outra característica que, quando ela vai sendo escrita, é pensar naquela escrita com pena, né? O pessoal tem feito muito hand lettering atualmente, então usa umas canetas que faz essa simulação da caneta de pena antiga. Então ela tem, ó, uma linha fina com uma linha grossa. Então ela começa um traçado fino e volta um traçado mais grosso. Ela vai ter isso como característica dela, né? Então ela tem um padrão diagonal nesses detalhes, nesses elementos, e tem essa característica de ter um traço fino com um traço grosso. Então é um padrão bem clássico aí. A fonte moderna, elas têm serifa também, mas o eixo dela geralmente é um eixo vertical, né? E em contraste aqui com a fonte antiga, que as serifas eram diagonais, né, eram inclinadas, nas fontes modernas as serifas são horizontais. Então, ela tem um outro padrão estético aqui, porque ela vai utilizar um padrão horizontal e vertical, né? Ele tem uma transição ainda entre os traços, entre o que é o grosso e o fino, né? E é uma fonte, aqui está o nome dessa fonte, a Bodoni Poster Compressor, é uma fonte que ela gera essa sensação de coisa moderna, né, de coisa elegante, mas tem umas aplicações aí para ela também. Então, como eu tinha falado lá na imagem, né? Não existe imagem inocente, as imagens têm uma intenção, né? Elas têm um porquê de estarem ali, de serem aplicadas. Então, posso combinar as duas? Posso. Tem que pensar em como é que eu vou fazer isso. As fontes de serifa grossa, elas vão apresentar esse traço da serifa mais grosso, né? E a diferença dela em relação à fonte moderna ou à fonte antiga é porque o traço dela, geralmente, ele tem a mesma espessura, ele sempre é grosso, tá? Então, não há muita transição entre o traço fino com o traço grosso, ele segue uma mesma linha, né? Então, a fonte aqui moderna, serifada, ó, uma serifa horizontal, mas o traço dela, ele não é muito comum ter essa distinção aqui, ó, do fino para o grosso. Ela sempre tem
quase que uma mesma espessura. Essa distinção ela é mais limitada. A fonte sem serifa não tem aquele detalhe. Tá? E, normalmente, a fonte sem serifa, o traço é sempre o mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui o Adobe Fonts. Por que eu gosto da Adobe? Eu pago a Adobe, eu acho um absurdo, é caro. Mas a Adobe ela tem uma coisa que é muito interessante, porque quem tem uma conta associada, todos os projetos que a gente utiliza na Adobe, né, então eu estou aqui no Illustrator, deixa eu voltar aqui para ele, eu quero outra fonte aqui para mim. Então eu vou lá na Creative Cloud, deixa eu estar abrindo aqui que eu tinha esquecido de abrir. Deixa eu olhar para o relógio aqui. Aí ele vai fazer a atualização. Então, deixa ele atualizar, depois eu mostro. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, eu quero usar uma fonte que não faz parte do meu hall de fontes aqui. Tá? Então, eu vou aqui, eu quero encontrar mais fontes. Então, ele automaticamente, né, quando ele voltar a funcionar ali, eu vou escolher a fonte do padrão da família lá no site da Adobe Fonts. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Então, se eu quisesse pegar um pacote de fonte aqui, escolher, eu quero essa Rose retangular aqui. É uma fonte aqui moderna, né, sem serifa. E ele automaticamente instala essa fonte para mim. Tá? Então, eu vou poder utilizar essa fonte no meu projeto sem problema algum. Aí tem uma coisa que é bacana, porque a fonte ela não vai ser instalada no meu computador, ela vai ser utilizada no projeto. Quando eu fechar o projeto, ela desativa a fonte. Quando eu abrir o projeto de novo, ele diz, opa, vou ativar a fonte. Então, é muito bacana. E aqui, ó, tem a classificação de fontes da Adobe, ó, fonte sem serifa, fonte serifada, ele tem um slab serif, né, um outro tipo de padrão de serifa. Ele tem a fonte script, que é a fonte manuscrita, né, que a gente vai ver aqui também. Fontes mono, fonte escrita à mão, as fontes decorativas. Então, ele já tem uma outra classificação de padrões de fontes, né, já é diferente dos padrões aqui que a autora apresentou para a gente, mas a gente está vendo que são basicamente os mesmos elementos, né? Fonte com serifa, sem serifa, decorativa, a fonte com visual mais moderno, né? A fonte manuscrita é essa fonte que imita bem a escrita à mão, e o detalhe dela é que, normalmente, eles fazem essa conexão. Nem sempre acontece, às vezes ele fica com espaço entre um caractere e outro, mas eles buscam fazer esse alinhamento aqui, de parecer que foi escrito com um único traço. Tá? É uma coisa bem, bem bacana. A fonte decorativa são essas fontes com estilos e desenhos que acabam criando um traço mais cômico, mais leve, né? E alguns outros elementos. Vai ter ainda a fonte Wing Ding, Dingbat, que eu não trouxe para cá, que ela não falava, que são aquelas figurinhas, né, como aquela fonte que eu tinha comentado para vocês aqui do traço do artista aqui, que é lá de Campina Grande, esse cara. Aqui eu fui para Arial, mas se a gente voltar para cá, era cadê? Cordel Movies. Né? Só que é uma fonte do tipo decorativa, o Wing Ding, onde nem sempre o elemento aqui é a letra, né? São elementos mais decorativos. É bem, bem bacana a gente pensar nessa tipologia. E a gente pode criar peças somente com essas cores. Yasmin conflitante. Ivonaldo, se usar no máximo 3, sendo recomendado 2 famílias tipográficas, uma principal e outra secundária, exatamente. Pensar numa aplicação de fontes conflitantes. Vamos lá. Como a gente quer criar contraste,
né? Então, se eu fosse... Vou voltar para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Se eu fosse tirar aqui o EITA, escrever aqui, ó, EITA. Essa fonte aqui é a Roboto, e aqui eu vou colocar a Roboto também. Tem toda a família Roboto na... Deixa eu aumentar aqui para poder chegar aqui no negocinho. Ah, não. Espera aí. Título... É porque ele está em caixa de texto, eu não quero caixa de texto. Tem um jeito aqui dele mudar tipo área. Não. Olha que eu estou apanhando desse programa, estou aprendendo a usar ele ainda. Tipo de ponto, ok. Que daí agora eu consigo fazer a escala dele. Tá vendo que ele não... Ele tem um contraste aqui no tamanho da letra, mas como a fonte é a mesma, ela acaba não gerando tanto impacto, né? Se eu fosse colocar o nome EITA aqui, se eu não gerar um impacto aqui de contraste com tamanho, o nome EITA aqui ele não vai ter distinção, né? Porque ele está usando a mesma família de fonte. Então, ele é uma coisa monótona, né? E se eu fosse utilizar aqui uma família parecida, como se eu fosse pegar aqui, cadê a... Deixa eu duplicar isso aqui, jogar isso aqui para Verdana, né? Verdana Estudos, vou deixar aqui, EITA Estudos. Espera aí. Tá vendo como as fontes são parecidas? Deixa eu trazer para cá. E apagar isso aqui. Então, aqui eu tenho fontes que são muito parecidas, mas, no geral, elas acabam não tendo uma aplicação muito prática, porque elas são muito parecidas, né? São similares. Então, ela acaba gerando um conflito aí nessa apresentação delas. Então, isso seria uma situação conflitante, Yasmin. Vamos voltar aqui, então. Então, ao contraste, aí a gente pode também trabalhar o contraste em relação ao tamanho, em relação ao peso, né? A estrutura, a forma das fontes, tá vendo que ele está brincando aqui com uma forma, botou um F manuscrito, né, e utilizou o resto com texto mais moderno, a direção também, e as cores. Então, contraste pelo tamanho é realmente fazer essa aplicação, né, escolhendo aqui o tamanho aqui da... Ah, peraí, estão ligando para mim aqui, não sei nem quem é. Vou desligar. A mesma família de fontes, sendo, né, não seja tímido, né, utilizando... Claro, Ivonaldo. Pergunta aí do Ivonaldo sobre discentes no do curso de milhas. É um projeto de extensão, a gente está trabalhando com o estudo de animação, ele é aberto, né? Então, quiser participar como voluntário, colaborar com o projeto, não tem problema, não. A gente se reúne toda terça e quinta de manhã, das 10 ao meio-dia, 1h da tarde, né, Matheus? Então, a gente depois fala dele. Pensar na tipologia, no contraste pelo tamanho, é quando a gente utiliza a fonte, ó, com espaçamento diferente, tamanho diferente, né? Então, isso aqui vai gerar um impacto, né, e vai dar ênfase aqui para a gente no tímido, né? No newsletter, em relação ao outro. Então, são esses impactos.
Já chegou 2 até, a gente já fez 4 horas de conversa antes de começar o curso aqui. Foi bacana. Cansativo, mas é bacana. Então, em relação ao peso, ó, Memphis Light, Memphis Medium, Bold, Extra Bold, então é como utilizar. Essa página de texto aqui, isso me dá, é muito para mim a cara das normas da BNT, né? Por que que a BNT pede para a gente fazer aquelas definições todas de sumário, com fonte em caixa alta, né, o alinhamento todo aqui à esquerda, depois a fonte é caixa baixa, então tem esse alinhamento a BNT não usa mais, né, essa diferença de espaçamento aqui de primeiro nível, mas ele está fazendo toda a diferença de diferenciação, para uma questão de organização para a gente, né. Se a gente coloca em caixa, todo mundo aqui em caixa alta, vai ficar ruim a leitura. Então, a gente tem que criar alguma coisa que faça a distinção, né, na informação textual. Então, entender, para mim, aqui, me parece que For Retells é o nome do capítulo, e aqui vão ser as subseções desse capítulo do livro, né, para cada bloco desse aqui. Então, ele vê como ele está criando uma repetição de um padrão, né, e uma aproximação. A gente sabe que esse bloco aqui pertence a esse capítulo, esse bloco aqui pertence a esse capítulo. A gente naturalmente é conduzido a fazer essa leitura, né, quando a gente vê o texto somente utilizando um peso diferente. E o peso aqui foi exatamente, ó, ele está utilizando a mesma fonte, tá? O que ele fez foi alterar o padrão aqui para deixar a fonte em negrito. Ele pode ter utilizado a Memphis Bold para fazer o nome do título do capítulo aqui, ao invés de utilizar a Extra Bold. Só deixar em negrito já causou um outro impacto visual, né? Aí, quando ele fala de estrutura, é a maneira como a fonte é construída. Então, a gente vê fontes aqui serifadas, sem serifa, sendo modernas, fonte estilo antigo, né, e essa aplicação dela sendo aplicadas. Ele ficou corno aqui, ó. É como, tá? Não é corno. Nunca coloque 2 fontes da mesma categoria na mesma página. Então, se a gente quer gerar impacto, é interessante que elas sejam contrastantes, né? Então, pensar nisso. Então, utilizar ainda também, só a brincadeira de usar caixa baixa com caixa alta já gera também esse outro impacto. Então, tudo é voltado para isso, para a gente criar facilitar a legibilidade do texto, né? Em direção, né, a gente pode criar uma coisa mais dramática aqui que ela cria no texto, né, utilizando fonte, puxando o texto aqui de maneira vertical, né, quebrando aqui em colunas, e ela pede para a gente evitar o texto diagonal, né? Isso é muito da criação e da aplicação da peça, tá? Então, vocês acharem que tem que ter um texto aqui, aí até eu vou voltar aqui para o meu Instagram, porque eu coloquei um texto aqui inclinado. Foi aqui não? Foi aqui, né? Foi do programa de rádio de ontem, tá aqui, ó. Ai, pausa. Pausa. Eu coloquei o texto aqui do endereço do site, ó a poluição que ficou aqui, né? Mas o endereço do site eu coloquei ele inclinado porque eu queria fazer ele seguir a direção do braço da guitarra. Então, é bom evitar? É bom evitar. Mas a gente tem uma aplicação para o texto inclinado também, vai depender muito da peça que a gente está criando. Essa peça aí, ela está no Photoshop. Deixa eu ver se eu abro ela aqui limpa. Para vocês visualizarem ela ali, porque ali no Instagram ela ficou cheia de elementos ali depois que foram adicionados. Isso é uma coisa que eu tenho que começar a pensar também na hora de criar essas peças. Pô, eu tenho que criar essa peça mais limpa aqui. Depois a gente começa a botar mais elementos e começa a sujar a figura. Onde foi que eu salvei? Tá aqui.
Então, ela antes do Instagram, ela estava assim, ó. Então, aqui está respirando um pouco mais, né? Não está tão no canto. Eu tive que deixar esse teto aqui na imagem, porque, como eu sabia que eu ia aplicar no Instagram, é que normalmente fica o nome, ficam os outros elementos lá do Stories. Então, é bom deixar isso aqui limpo e aqui embaixo também, por conta do espaço de escrever comentários. Eu queria deixar esse espaço exatamente para colocar aquela caixinha de pergunta ou colocar música. Eu acabei colocando os dois e... Não, ficou horrível, mas tudo bem. Tá lá, tá cumprindo a função dela. Esse show foi massa, né? O Matheus fotografou comigo esse show. Então, a aplicação do texto numa inclinação diagonal, ela tem aplicações aí para isso, tá? É bom evitar, utilizar sempre, porque ele gera uma situação meio incômoda de leitura, porque a gente lê de cima para baixo, né? E o texto, quando ele começa a ficar inclinado, a gente começa a empenar a cabeça. Mas ela vai chamar atenção quando ela for feita dessa maneira. E quando fala da tipologia aqui em relação à cor, né? Ela chama atenção que as cores quentes vêm na frente e comandam a atenção. Então, no final do livro, dessa parte aqui, ela pede para a gente fazer uma brincadeira, né? De utilizar o mesmo texto. Eu não tinha a mesma fonte que ela utilizou no texto, mas tentei buscar uma fonte similar, né? Então, a gente consegue ver aqui que são dois padrões de cores diferentes. Eu tenho uma fonte antiga, né? Pelo padrão dela, com serifa, toda em caixa alta, e o nome Scarlet é uma fonte manuscrita, não é isso? E aqui tem a questão da atenção do nosso olhar voltado para a cor vermelha, né? Como, se você olhar para cá, como é que essa barra vermelha está atrapalhando essa leitura, né? Mas quando a gente começa a utilizar as cores frias, a coisa ela meio que perde um pouco desse impacto. Então, é bom pensar nisso, né, que as grandes áreas suaves são ótimas, né, e são necessárias para criar um contraste eficaz. Então, quando a gente faz o inverso aqui, ó, Scarlet Florence, o Florence aqui ele fica muito mais evidente, e agora utilizando cor fria, né, aqui, meu olho ainda fica aqui no Florence vermelho, tá? Então, é interessante fazer esse exercício aí cobrindo a tela. E o impacto ao contrário aqui também. Então, eu confesso a vocês que eu acho mais bonito o primeiro, com o nome Scarlet vermelho e Florence em preto. A Yasmin já concordou ali. Mas são situações e aplicações, né, que a gente tem que ver onde é que vai utilizar esse tensionamento aqui gerado pelo contraste entre as cores das tipologias, da tipologia. Bom, basicamente, sobre os princípios do design, a apresentação é essa, tá? Muitas dúvidas? Tá tranquilo? Já podem começar a pensar em aplicar? Olha aí. E para aplicar, aí tem uma outra coisa, que tem um outro material que está lá no texto da apresentação de hoje. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Que foi para a relação da semana passada. Eu coloquei aqui no material que está disponível para vocês também, né, nessa parte do design, módulo errado, esse PDF da Rock Content, que é bem bacana, porque ele vai falar nos padrões, né, de aplicação das imagens, né, como utilizar o Instagram para empresa, para divulgar Aí pensa que empresa é o nosso projeto, tá? Eles estão fazendo uma coisa voltada para a empresa, que são comerciais, tranquilo, não vão brigar por conta disso. Mas é legal a gente pensar aqui no tamanho das imagens, né, do padrão de utilização aqui para o Instagram. Lembra quando eu falei lá no começo, né, da imagem digital, né, do 1080 por 1080 pixels? O celular de vocês, ele faz uma foto lá que vocês podem definir o tamanho. Então, é legal olhar nas configurações do celular qual é o tamanho que ele está gerando. Deixa eu ver aqui.
tamanho da foto. Ele tem um padrão também de dizer, mudou a câmera do meu celular, ó, porque eu fiz uma atualização aqui para o Chrome 10. Então, ele mudou aqui meu aplicativo de foto. Legal. Mas, se eu não me engano, ele faz uma coisa, uma foto 4x3 dele é 4.000 pixels por 3.000 pixels, uma coisa assim. Então, ele tem uma proporção gigante de imagem, mas o Instagram vai utilizar uma proporção menor, tá? E para trabalhar a criação, quem não usa ainda, eu indico aqui a vocês, para a gente não pensar em software de edição de imagem, esse site aqui, o canva.com, né, ele é gratuito, a pesquisa aqui, e o que é legal dele, né, tu pode criar uma conta aí rapidinho e já começar a fazer produções. O que é legal, o que eu achei bacana mesmo aqui, é porque a gente pode criar equipes de criação. O que é equipe de criação? Você vai criar peças para a sua equipe. Então, por exemplo, eu coordeno o projeto e eu vou criar uma peça para o meu projeto aqui, eu posso convidar os bolsistas, os voluntários, para trabalharem a criação de peças aqui. Aqui a gente já faz todas as notações, as correções, as indicações do material, né? Ele é muito simples, ele já tem vários modelos de design, então ele tem aqui todos os seus designs. Eu estava criando uma conta hoje para o Arco aqui para mostrar para vocês, para a gente criar do zero, né? Então vamos lá, vou criar um design aqui, eu quero um post para o Instagram, ele tem formato de vídeo para criar logomarca, se é para o Facebook, então ele já usa os tamanhos, as dimensões, né, para o Instagram, para as redes sociais. Então é bem bacana, né? Então no post para Instagram, por exemplo, ele já gera uma imagem quadrada. A gente vê aqui no... Eu fechei lá o PDF, foi brincadeira. Eu estou meio doido aqui. Mas voltando então. Então ele já cria para a gente aqui uma área em branco para a gente pensar na nossa postagem. Ele tem aqui vários elementos, né? Tanto a gente pode fazer upload de foto nossa, então tem fotos aqui que eu enviei aqui para o projeto, a marca da assessoria, né? Então a gente pode... vou criar uma do zero aqui, tá? Vou utilizar um fundo aqui, que ele já tem a imagem pronta para isso. Pô, mas essa imagem não ficou legal aqui com essa marca, né? Vê que eu perdi a leitura do nome da assessoria. O que eu posso fazer aqui? Lembra lá do contraste, né, das cores? Então, selecionei, ó, cliquei aqui na imagem de fundo, vê que ela fez um contorno azul, vou mexer aqui na transparência dela. Ok, gerou uma coisa mais suave. Ok, agora eu tenho o contraste que eu quero para essa imagem. Ele está me dando aqui uma guia de uma linha centralizada, né? Então eu estou no centro da divisão dessa tela. E eu quero agora criar uma informação textual. Então eu posso desde colocar um título normal, curso de extensão. Aí aqui eu posso mexer no espaçamento, alinhamento. Vamos diminuir aqui esse espaçamento aqui, tanto entre as letras quanto entre o parágrafo. Eu vou brincar aqui com alinhamento, tá vendo? Eu quero aproximar mais aqui, mas sem sobrepor aqui o acento. Então, volta lá para o espaçamento aqui, a altura de linha. Olha que bacana. Eu quero diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Não, ele faz de todo, né? Espera aí, não tem problema não. A gente trabalha diferente. Vem aqui, coloca aqui, vou botar como título mesmo. Então, vou posicionar isso aqui, ó. Eu vou jogar o curso de extensão para lá. Pô, mas essa fonte aqui, extra, bold, não sei o que, não ficou legal. Eu não quero que seja Open Sans Extra Bold. Eu quero que ela seja da mesma família, mas
Não com esse peso todo, né? Era a fonte mais leve. Cadê a Open aqui? Interessante. Não apareceu aqui. Então, ele não vai ter a família de fonte aqui inteira, né? Eu vou ter que trabalhar com outra fonte, mas aí eu tenho que pensar lá naquele impacto visual, né? Eu vou misturar fontes aqui, elas vão ser conflitantes? Não vão, porque eu vou ter um contraste, né, entre o peso aqui delas. Vamos botar aqui a Arima para ver como é que fica. Ok, a Arima ficou legalzinha. Vamos aumentar aqui o tamanho um pouquinho. Aí o que é bacana, a gente pode clicar nos dois elementos e agrupar. Então ele virou um grupo agora de objeto. Então eu posso agora começar a brincar, né, os elementos. Colocar um quadrado com fundo branco na frente da imagem. Ok. Então, sugestão de Yasmin, ao invés de utilizar a transparência aqui, criar aqui, ó, em elementos, né, vou pegar aqui um quadrado, quero ele branco, né, então cadê a cor dele? Aqui no cantinho, quero que ele seja branco, vou jogar aqui para trás, né, então tem que enviar lá para trás. Então já gerou aí o impacto. Você quer na imagem toda? Para criar aquela sensação lá de transparência? Eu prefiro trabalhar com a transparência dela geral, porque a própria imagem já permite criar essa transparência, né? Vê que está sendo o mesmo resultado, né? Vou jogar aqui, ó, e vou pegar aqui a imagem de fundo e vou gerar a transparência dela. Vamos ver que eu vou ter o mesmo impacto se eu estivesse utilizando essa caixa de texto. Entendeu? Daria para ser um meio círculo abrangendo a parte da logo da extensão. Ok. Já que eu tenho essa imagem aí com bordas arredondadas aqui nessas formas. O que é legal também é que essas formas, né, elas podem ser aplicadas a todos esses outros elementos, né? Aqui, eu quero mudar a cor do texto. Ok, vou utilizar aqui a mesma cor da marca, ó. O texto ali, o curso, eu vou deixar na cor azul, que é a cor aqui da marca também. Não, é mais para cá. Ok. Então, a imagem de fundo poderia ser outra? Pode. Eu peguei aleatório aqui, tá, pessoal? Eu estou só meio que querendo mostrar para vocês as ferramentas aqui que ele oferece. Tá? Então, se a gente quiser fazer um vídeo, adicionar uma música, fazer uma animação, ele também permite fazer isso. Aqui em Uploads, são as fotos e as imagens que você pode enviar para essa ferramenta. Então, eu deixo ela aí de dica aí para vocês utilizarem, fuçarem. E o que vai ser feito agora, a partir de agora, né? Aí vem a atividade, não, tá vendo que ele está botando a linhazinha ali para indicar o alinhamento? Ó. Então, vou jogar para cá também para alinhar aqui o texto. Só que eu tenho que cuidar aqui, porque esse alinhamento aqui é em relação a essa caixa, mas essa caixa não representa o começo da minha imagem, agora está certo. Aqui eu já tenho uma fonte que ela já deforma um pouco isso, né? Uma coisa que a gente poderia fazer aqui, o pessoal da assessoria vai me matar depois, porque eu não sei se tem essa aplicação da marca deles, tá? Mas deveria ter uma situação onde eles pensassem a marca dessa maneira também, de ser aplicada horizontalmente. Depois joguei duas ali. Na verdade, eu quero só ver o texto aqui, de pensar aqui, ó. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar também, né? Quando a gente vai criar uma marca, quais são as aplicações da marca, como é que a gente pode utilizar os elementos dela, né? Então,
Vejam que, opa, aqui, ó, consegui gerar com os mesmos elementos uma outra proposta da marca da assessoria de extensão, onde eu posso trabalhar ela horizontalmente aqui, né? Então, afastar ela daqui do CCHLA, para não confundir ali o desenho com o CCHLA, né? Então, pensar aqui essa foto, agora vamos alinhar essa foto até aqui, pronto, ok. Pensar aqui, alinhamento centro, ok. Tem uma peça aí criada instantaneamente aqui no Canvas, aqui com vocês. Bem rapidinho, ó. Que tal? E aqui eu poderia... Deixa eu baixar, né? Ela está muito para cima. O teclado do mouse, alinhamento, beleza. E aí eu poderia já, a partir daqui, salvar essa imagem, baixar e aplicar ela no Instagram. E no texto, escrever as informações adicionais. Aí é uma informação textual também que é importante pensar. Deixa eu ver se o cara falou isso aqui. Que aqui ele vai falar de pensar no objetivo da marca, da sua empresa, definir os estilos, aí texto da postagem. O Instagram permite até 2.200 caracteres, usa o espaço como mais uma oportunidade de interagir com quem te segue na rede, então fazer um texto aí que vá dialogar com o teu público, da utilização das hashtags. Aqui é interessante também que não utilizar muito hashtag, né? Evitar utilizar a hashtag no meio do texto, muitas hashtags principalmente, para não ficar um texto hashtag ninguém, hashtag tem, hashtag paciência, né? Ele vai falar de vídeo, mas aqui ele não está falando. Tem no o lead do jornalismo, esse aqui, no Brasil é lead, né? É um guia. Então, quais são as informações que a gente deve ter nessa informação textual, né? Basicamente é responder essas perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, a gente pensar na informação textual, a gente complementar essas informações. Colocar o que é possível dentro da nossa imagem. Aqui, então, informação é o curso de extensão. Vai ser promovido pela assessoria de extensão, CCHLA, legal. Agora, onde vai ser feito isso? Em que horário vai ser feito? Qual é o local de aplicação disso? Eu tenho como jogar essas informações aqui? Então, é pensar nesses elementos para aplicar isso na peça, né, que a gente vai utilizar no nosso projeto, e fazer o texto mais completo no corpo do projeto. Então, por exemplo, aqui, ó, essa publicação do Vieira, ontem eu fiz um programa, na segunda-feira eu faço um programa na rádio voltado com músicas de artistas, priorizando artistas aqui da Paraíba, né, ou artistas da região Nordeste. Então, coloquei, ó, já está navegando nas fibras óticas a transmissão da Web Rádio Alternativa B. O programa de hoje é um especial com a Vieira Banda, que é a banda Vieira, né, finalistas do festival EDP. Estava acontecendo um festival de bandas, o EDP Live Bands, onde eles selecionaram, iam ser 6, mas o júri adicionou mais um artista, então ficaram 7 finalistas. Esses 7 finalistas chegaram através da votação popular, né? E a Vieira é a única banda da Paraíba que vai participar desse evento. Eles vão para São Paulo, eles vão definir ainda quando é que vai acontecer esse show, lá em São Paulo, e a banda vencedora desse festival vai participar de um festival em Portugal e gravar um disco, né? Então, ontem eu fiz um programa e trouxe aqui todas as informações, ó, começa ao vivo às 20 horas, link do site na bio. Então, eu tenho a informação do que vai acontecer na rádio, quando é que ela acontece, né, e o local onde ela vai acontecer, né, o link está lá na bio, ou aqui na própria imagem. Então, tem no site, Vieira, 20 horas, né,
E aí tem um sloganzinho que eu estava fazendo, música para revolucionar, porque essa rádio começou revolucionária, começou bem pirada na internet aí. Mas a proposta é essa, é vocês pensarem, né, em criação de peças, já tem condições de fazer as fotos, utilizar mais recursos aí da máquina fotográfica de vocês, do celular de vocês, para, então, fazer o upload dessas fotos aqui através do Canva, né, gerar essas publicações, exportar e depois utilizar nas redes sociais. Então, esse é o intento do curso com a parte de imagem, a parte de fotografia, e a parte de vídeo, a gente vai ver semana que vem, então, o processo de edição, tá? Então, eu vou localizar para vocês aqui a ferramenta, eu vou disponibilizar até sexta-feira. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com o Filmora mesmo para celular, eu vou mostrar ele aqui para vocês na próxima semana, para a gente fazer vídeos curtos, né, e o vídeo, esse modelo de vídeo final do trabalho final de vocês. Então, o trabalho final vai ser exatamente esse, né, criar a publicação para atividade de extensão das assessorias e dos projetos, e um vídeo que explique aí o trabalho de vocês, ou da atuação de vocês. Olha, nós aqui da assessoria estamos desenvolvendo as peças gráficas para os projetos assim, assim, assado. Quem quiser, quem for professor do departamento, do centro tal, quiser contactar a gente, assim, assim, assado e tal. Então, meio que fazer um vídeo apresentando a atuação de vocês, né, nesse trabalho que vocês desempenham nas assessorias. Eu acho que aí seria um bom direcionamento para o trabalho final. Tanto a peça imagem, né, a peça fotográfica, quanto o trabalho com o vídeo de apresentação. Tá bom? Uau, muita coisa. Acho que eu estou com a garganta seca aqui. Alguma dúvida ainda? Alguma questão? Microfone aberto aí para vocês, podem falar, compartilhar suas impressões. Que eu, por hoje, eu parei. Tá bom? Eu só queria saber se você vai escrever como é que vai ser esse trabalho. Não, vou colocar lá na atividade final. Certo. A Elisângela perguntou se é um post no Instagram e um vídeo. Exatamente, Elisângela. Isso é legal porque essa instrução normativa, lá no capítulo 9, né, da instrução, é o 9 e o 10, ele fala exatamente dessa exigência para os projetos, né, de publicar nas redes sociais, então já fica valendo aí para todo mundo esse tipo de publicação dos projetos. Então, um vídeo, né, e uma peça fotográfica publicada, né, vocês vão mandar para mim e vão publicar também no projeto de vocês, já vai valer. Tá bom? Eu vou escrever direitinho aí como é que vai funcionar isso para ficar na sala de aula da gente, o registro dessa atividade final. Tá bom? Então, sexta-feira, plantão de dúvidas, 14 horas. Estou aí de novo aqui na sala. Se alguém quiser conversar, tirar ideia, apresentar alguma coisa, sexta-feira, 2 horas, tá bom? Obrigadão, então. Nos vemos na sexta ou na terça-feira, já que definido aí o horário. Bom feriado para vocês, bom São João, né? E até lá. Obrigado, Silvana. Fala, Esdras, dúvida? Pode ser do projeto, não tem problema não, tá? As atividades, eu vou prorrogar tudo até o dia 10 de julho. É o último dia, porque aí eu vou ter a outra semana para corrigir o material, emitir os certificados, e depois eu vou entrar de férias. Vou ter 10 dias de férias. Tá? Então, eu vou mandar essa informação lá no mural da sala também. Tá joia? Então, quem está com o trabalho atrasado, acelera e aproveita o feriado de amanhã, o final de semana. E, a reposição da aula ficou para terça e quarta da semana que vem. Tá legal?
Então amanhã não tem aula, amanhã não tem atividade, só na próxima semana agora. Joinha. Então tá bom. Obrigado a todo mundo. Encerrar a gravação aqui. Nos vemos semana que vem. Ou sexta-feira, né?